eu quero afirmar 4 coisas. A primeira, veja aí, você tem que decidir quem você quer ser. Essa é a primeira. Se você não quer que o que procede do seu interior faça de você um ser radioativo, contaminando e fazendo mal e adoecendo a você mesmo, adoecendo a sua família, seu casamento, seus filhos, seu trabalho, suas relações. Então, a primeira coisa é essa. Você tem que decidir quem você quer ser. A parte B do verso 14 de Jeremias 4 diz: até quando hospedarás contigo os teus maus pensamentos? Hospedarás é dar lugar, é hospedagem, é hotelaria com prerrogativa de estada contínua. É a mesma linguagem de Jesus. Jesus usa a linguagem da casa. Fala de espíritos maus. Espíritos maus são pensamentos maus, são espíritos maus. Não sei se você sabia, mas nem tudo que é espírito se manifesta como trimelique, mediunidade, essas coisas assim que estão por aí, do show da invocação. Não. A primeira manifestação de espírito maligno é pensamento perverso. É pensamento ruim. Do pensamento, coração cheio de maldade, hospedando 5 estrelas, dando tratamento VIP a espíritos malignos. Pensamentos malignos são espíritos malignos. Aqueles pensamentos hospedados, que você diz, ó, você é meu hóspede de estimação, fica aqui. Daqui a pouco entra um outro e você vai agasalhando ali. Daqui a pouco tem tudo que Jesus disse que destrói e contamina. Você diz, no meu coração há muitas moradas para todas as maldades, desejos e lascívias. E acolhe, começa com uma pequena coisa, logo depois, quando você vê, deu metástase na alma toda, no coração. Porque você hospedou, agasalhou, você decide abraçar o mal. Diz, esse mal é meu, eu tenho direito. Me fizeram mal, eu tenho direito à vingança, eu vou me vingar. Aí você vai se vingar, é como quem toma um copo de veneno, querendo matar o outro. Isso é o que a vingança faz. Você odeia tanto que você às vezes morre antes. Você tem que decidir se você quer ser do bem ou se você quer ser do mal. Porque para ser do mal, basta não ser do bem, entendeu? E ser do bem não é pagar o imposto de renda, parar o carro no bom estacionamento, não ter nenhuma reclamação do síndico. Não é isso, não. Não é chegar na horinha e sair da horinha do trabalho. Isso aí robôs fazem. Ser do bem é escolher amar, ser misericordioso, compassivo, justo, se solidarizar. Meu Deus, ainda que seja um caminho mais difícil, mas se é o caminho certo, você anda nele. Você tem que decidir quem você quer ser. A gente não nasce sendo, a gente vai se tornando, você entendeu? O bem e o mal nos habitam. Aí você diz, como é que eu conheço criancinhas que desde pequenas são mais e outras desde pequenas são boas? Bom, se não tiver um aleijão neural detectável
na pessoa, pode ter certeza do seguinte: é estranho, mas é verdade. A gente começa a fazer escolhas do bem e do mal muito antes da gente ter memória daquilo que faz. Eu tive a bênção de ser uma pessoa aquinhoada com uma ótima memória e retenção, mas também com uma memória extensa para trás. Quanto mais velho eu fico, mais para trás ainda eu vou. Eu já tive sensações e impressões de um tempo lactante, que não dá para explicar, mas eu sei que é. Memórias de 2 anos de idade que eu conferia com meus pais e eles diziam: como é possível você saber disso? A gente pode começar a escolher mesmo antes de saber que escolhe. A gente pode escolher para o bem, a gente pode escolher para o mal. E quando você está há quase meio século ouvindo confissões de pessoas e antes disso convivendo com alguns dos amigos mais doidos que alguém pode ter no mundo, você aprende muito sobre a loucura humana e sobre essa maldade e sobre gente que você vê crescer. Alguns vão hospedando bem, outros vão hospedando mal. Por isso, como todos nós sabemos o que é bem e o que é mal, mesmo antes de entendermos qualquer noção de moral e de ética, a gente já sabe o que é bem e é mal. Criança sabe, esconde. Mesmo sem ter sido avisada, ela sabe muitas vezes que algo não tem que ser feito. Mas assim mesmo ela faz. Eu sei porque eu me lembro das minhas escolhas tenras do mal. Como se eu não tivesse tido pai, mãe e vó que me vergassem. Noutra direção, eu não sei o que teria sido de mim, embora todo mundo identificasse coisas boas em mim. Alguns diziam: poxa, o Caio Fábio é um menino tão bom, por que ele faz essas coisas que às vezes ele faz? E nem eu sabia. Mas eram feias. Demorou até eu decidir quem eu queria ser. Demorou. Porque eu sempre soube como eu deveria ser. Mas eu esperei muitas eternidades espirituais até decidir quem eu queria ser. Era como a oração de Agostinho, diz: Senhor, santifica-nos, mas não agora, porque estava bom demais ter as relações que ele tinha com as mulheres gostosas que ele conhecia. Eu fiquei assim como Agostinho, procrastinando o que eu sabia desde sempre, que era a minha vocação irreversível na vida. Segunda coisa, preste atenção, olha aí, você tem que decidir o seu caminhar. Você tem que decidir o que você quer ser. É caráter. Quero ser do bem, quero ter caráter do bem. Agora, se você quer ter caráter do bem, você tem que escolher procedimentos. Procedimentos limpos. Não dá para achar que a gente tem uma vida com Deus guardando maldades, malícias, perversidades, agendas ocultas, desejos entranhados. Não dá para ter vida com Deus e deixar os fluxos da perversidade fluírem do ser. Não dá para pensar que Deus considera apenas o que eu falo, o que eu imito, que Deus leva muito em consideração o que as pessoas pensam a meu respeito, mas não quem eu sou. É o que acontece no mundo da religião toda hora. Terceira coisa.
para você guardar e nunca mais esquecer, por favor. Saiba que o entendimento provocado pelo mal enlouquece e piora o ser. Naquele meu segundo ponto, que eu vou pedir para o Braulio voltar, eu esqueci de mencionar um versículo bíblico, é aqui no capítulo 18. Veja comigo, no início do versículo 18. O teu proceder e as tuas obras fizeram vir sobre ti estas coisas mais. A rua, a tua calamidade, que é amarga, atinge até o teu próprio coração. Olha a exatidão dessa lógica psicológica. Você decide o seu caráter, com o que você hospeda, e você decide o seu caminhar, porque o teu proceder e o que você realiza, obras, é que fazem vir sobre ti as coisas mais. E a tua calamidade, essa que você está vivendo, que é tão amarga, tão horrorosa, vai até o profundo do coração. Veja o processo de retroalimentação. Do coração procedem, e pela prática para o coração retornam pioradas as nossas emoções, sentimentos, pensamentos e decisões. O que um dia foi um sentimento vai virar uma loucura, o que um dia foi um desejo vai virar uma tara. Tudo vai crescendo. Aí vamos agora para o terceiro ponto. Então, veja aí. Saiba que o entendimento provocado pelo mal enlouquece e piora o ser. Agora leia o verso 22 comigo. Deveras, o meu povo está louco. Isso é um diagnóstico de Deus, não é de Freud. Nem é de Marx. Nem é meu, que eu também acho a mesma coisa. Esse povo está doido. Deveras, ele não diz o mundo está louco, ele diz o meu povo. Aqueles que dizem que invocam o nome do Senhor, que dizem que são o povo da palavra de Deus, que dizem que são o remanescente fiel, que é igualzinho a esse que está aqui, à nossa volta e no país inteiro. Está descrito aqui para nós. Deveras, o meu povo está louco, doido. Só tem uma coisa que pode explicar as obras, os procedimentos, as escolhas, os ódios, as raivas, os preconceitos, os supremacismos, as maldições desse povo que diz que é povo de Deus. Só a loucura, a insanidade, como diagnóstico divino, pode explicar o ensandecimento incontrolável desse povo que foi ficando entorpecido e torpe no seu entorpecimento. Deveras, o meu povo está louco. Já não me conhece. Não sabem mesmo quem é Deus, porque se soubessem quem Deus é, não diriam em nome de Deus as loucuras que dizem. Se soubessem quem Deus é, não profetizariam em nome de Deus aquilo que só o diabo quer. Se soubessem quem Deus é, não apoiariam aquilo do que os anjos retiraram as mãos. Porque o juízo de Deus não está em te esmagar, basta ele se retirar e dizer: segue os teus próprios caminhos. E não adianta ficar religiosamente de joelho de manhã e entregar o dia. Se ele se levanta para mentir o dia inteiro, para fazer maldade o dia todo, para enganar, para procrastinar, para inventar mentiras. Não adianta.
abrir o dia de joelho, nem fechar o dia com oração. O teu dia foi uma blasfêmia, entenda isso, por favor. Saiba que o entendimento provocado pelo mal, que é um falso, é um pseudo-entendimento, provocado pelo mal, piora o ser, enlouquece e alucina o ser. Leia comigo de novo o verso 22. Deveras o meu povo está louco, já não me conhece, não sabe quem eu sou, me confunde com o diabo. Se falarem algo do diabo em meu nome, eles dizem amém. São filhos nécios, sem entendimento, sem juízo. Não têm entendimento e são tolos, nécios, bobos, burros, e não entendem nada, nada, nada. Sofrem de um bloqueio cognitivo total, absoluto. São sábios para o mal. São sábios para fazer o mal, mas não conseguem cometer um ato simples de bondade. Mas tem que montar uma engenharia de maldade enorme e não sabem dar uma injeção para salvar. Saiba que o entendimento provocado pela prática do mal enlouquece, piora o ser. São sábios para o mal. E não sabem fazer o bem, não sabem. Você fica olhando e diz, meu Deus, não é possível. Depois dessa, o cara não vai fazer isso nunca mais. Aí acontece, quando você vê, logo, logo a pessoa está nas mesmas práticas, se achando sábio porque se safou rápido. São sábios para o mal, entendidos do mal e não do bem. Porque no seu coração não existe nenhuma sabedoria do bem. Eles hospedaram a malignidade. Por isso os seus pensamentos são perversos. E eles se tornaram uma máquina de retroalimentação de doença e de maldade. Veja a quarta coisa que eu gostaria que você soubesse. Sabe qual é? É essa que responde aí, ó. A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Você entendeu? A gente tem que lavar os sentimentos. Aí, como é que a gente começa a lavar os sentimentos? A gente começa a lavar os sentimentos por uma decisão, quando a gente admite que os nossos pensamentos são para o mal, são contra o outro. Quando a gente admite que a gente é a favor de um lado, não importa o que esse lado faça, e é contra o outro lado, não importa o que esse outro lado faça. Se esse outro lado, que eu não gosto, fizer o bem, eu vou dizer que é mal. E se o lado que eu quero e gosto e apoio fizer o mal, eu vou dizer que é bem. É assim que eu avalio o estado dos meus pensamentos. Porque não me diga que você está enganado, você não está. Foi uma escolha da sua loucura, da sua soberba, do seu orgulho, das suas antipatias, ou dos seus medos, ou dos seus pânicos, ou dos seus exageros, ou dos seus fanatismos, ou da sua não vontade de pensar. E entrega em covardia a alma para os outros decidirem. A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Isso começa com meus pensamentos dizendo isso é mal. Ler o Evangelho e comparar o que eu penso com Jesus. Você quer saber o que tem de doença em você? Pegue em Mateus e lê de carreirinha, ou então pegue aqui no meu YouTube o Evangelho de carreirinha. Coloque em Mateus e você vai me ver e ouvir lendo de Mateus ao Apocalipse. Vá ouvindo e anotando.
tudo que não tem nada a ver contigo. Jesus disse, seja assim, você é o oposto. Tudo que o mandamento do Evangelho diz que é vida. E você diz o oposto. Não precisa nem ver Atos dos Apóstolos até o Apocalipse. Só Mateus, Marcos, Lucas e João. E vá anotando. O que for palavra de Jesus que você no coração repudie, porque a maioria de nós tem muitos repúdios pelo Evangelho, coisas que a gente deixa para lá, que a gente não lê, que a gente não quer entender, a gente não quer nem que seja explicado. Então, compare. E você vai ter uma clareza absoluta do que é pensamento saudável e do que é pensamento contra a graça e o amor e a justiça de Deus. É o Evangelho que me ensina qual é a mente de Cristo, a vontade de Deus. A vontade de Deus é o mandamento de Jesus. O mandamento de Jesus é a mente de Cristo. A mente de Cristo é a prática do amor. Aí eu vou aprendendo. Mas se eu não tiver essa coragem de me botar contra a luz, eu não me enxergarei e não me curarei. A salvação está em tirar a maldade dos sentimentos. Para tirar a maldade dos sentimentos, eu tenho que me enxergar, como diz o verso 14. Eu tenho que ter uma ação proativa. Você entendeu? Eu tenho que ser proativo. Senão, nada vai começar a acontecer. Verso 14 diz, lava o teu coração da malícia. Isso é um imperativo. Todo imperativo vem carregado de uma capacitação para realizá-lo. Não há imperativos dados por Deus que não venham carregados com a competência da realização, com a capacidade, com o empoderamento para a realização. Quando Deus diz, lava o teu coração da malícia, é porque é possível. É possível. Eu sei que é possível. Eu passei o dia inteiro hoje. Eu, sinceramente, não tenho a memória de nenhum sentimento maligno, nenhum desejo perverso, nenhuma concupiscência lasciva. Aí você diz, é porque você não saiu de casa. Deixa de ser bobo, cara. Isso está em todo lugar. Não, é possível. É possível você ir crescendo, que isso vai diminuindo. Como meu pai me disse, depende do que você exercita. Malha o bem. Malha o bem e deixa o mal atrofiar. O que você malhar vai crescer. Seja o bem, seja o mal. Agora, isso tudo vem dessa consciência de que eu recebi o poder de escolher. Lava. Deus me deu o poder de lavar. Aí você diz, Caio, só o sangue de Jesus lava. Claro, meu filho, mas o sangue de Jesus não é um líquido derramado na cabeça. O sangue de Jesus é uma rendição. Quando eu creio no que Jesus fez por mim, que pagou o preço dos meus pecados, que me purificou, eu estou limpo dos meus pecados. Agora, me lavar é me manter andando nesse caminho de limpeza. Aí cai ali, suja acolá, tropeça, todo mundo escorrega, todo mundo resvala, aí volta de novo e prossegue, não desista, vai em frente, é assim mesmo. Se você vem cansado, andando e chorando, é normal,
Você vai voltar um dia com júbilo, trazendo os seus feixes, mas não desista. Olha que coisa linda, lava o teu coração da malícia, para que tu sejas salvo. Lava. É uma decisão que eu tomo agora. Senhor, purifica o meu coração, meus pensamentos. E quando o pensamento ruim vier, você diz: ei, eu sei que você está aí porque eu te alojei, eu te dei lugar, eu te dei espaço. Agora não. Aí você conversa com o coração. Você escuta: eu não te dou mais razão para odiar fulano, para sempre pensar mal da cicrana. Eu não te dou razão para guardar ressentimento. Eu não te dou razão para colocar um karma em ninguém. Eu não te dou razão no teu preconceito, na tua intolerância. Eu não te dou razão nas tuas fobias de natureza humana, nenhuma delas. Eu não te dou razão. É uma decisão da mente em Cristo, de dialogar com o coração, dizer: eu te dei lugar, agora eu não te dou mais. Vai saindo. Não tem nem tempo de prazo e permanência, vai saindo. E vai enchendo. Para sair, você tem que encher. Encher do Evangelho, aprendendo a pensar os pensamentos de Jesus, aprendendo a andar nesse caminho, é caminho, verdade e vida. Botar o pé nesse caminho, praticar essa verdade, para usufruir essa vida. É assim que você tem que fazer. Esse é o processo do qual ninguém pode fugir. Ninguém. Nem teu coach, nem ninguém, nem você pode estudar com o melhor do mundo se não tomar essa decisão, não se converter. Isso é conversão, não é ir para a igreja, não. É regeneração, é mudança de mente, é mudança de alma, é tirar o coração de pedra e ganhar um coração de carne, é nascer de novo. É isso que é a mudança. Essa é, de fato, a grande conversão. É para isso que nós somos chamados e para termos uma mente absolutamente saudável. Aí você diz: absolutamente? Não, toda vez que você me ouvir falar qualquer coisa absolutamente, em se tratando de seres humanos, é relativo. Mas é um relativo pleno. É relativo porque todos somos relativos, mas existe uma plenitude para a nossa relatividade. Existe uma vida abundante, existe pensamentos cada vez mais sendo os pensamentos de Cristo, as emoções de Cristo, os sentimentos de Cristo. Aí, quando você tem os pensamentos de Cristo, porque você deu ordem aos sentimentos errados para saírem, as emoções certas vão crescendo. As emoções certas vão tomando lugar das emoções erradas, os sentimentos ruins vão dando lugar aos bons sentimentos, e os pensamentos perversos são trocados pelos pensamentos construtivos do amor e da graça de Deus. Isso é prático. Isso é a salvação do mundo. Um coach que não ensine isso não vai te salvar. E nem um terapeuta que não conclua dizendo que você pode isso não vai te ajudar. Vai ficar meia bomba com você. 14 anos, 15 anos, 20 anos, 8 anos, e você sempre ruinzinho e às vezes cada vez mais cínico. Senhor Jesus, essa é a tua palavra, é a palavra da verdade. Eu não estou falando isso para agradar ninguém. Eu quero agradar o coração do meu Senhor. Eu quero ser coerente com a verdade que liberta.
E eu peço que o Espírito Santo seja cirúrgico no implante da boa semente, da semente da vida, na mente, no coração, nas emoções, nos sentimentos de cada um. Em nome de Jesus.